painel 3, Políticas e aspectos legais de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural serrano. Convidamos para moderar este painel a professora Lília Fabre. Para compor o painel, convidamos a senhora Simone Harer, arquiteta e urbanista, cultiva criativa e ornato arquitetura, com a fala Gestão do Patrimônio Histórico, Valores Culturais e Econômicos. Convidamos a senhora Leila dos Santos, diretora de Patrimônio da Fundação Catarinense de Cultura, com a fala O papel da Diretoria de Patrimônio Material da Fundação Catarinense de Cultura. Muito obrigado. E convidamos também a senhora Mariana Campos de Andrade, arquiteta e urbanista e conselheira titular do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, com a fala O papel dos Conselhos Estadual e Municipal de Cultura. Passo aqui a palavra para a nossa moderadora. Obrigado. Então, boa noite a todas, a todos. É um prazer moderar essa mesa. Já agradeço de antemão, então, as nossas participantes. Estou achando muito legal que esse evento está crescendo e parece cada vez mais otimista, né? Acho que a gente consegue ver algumas soluções individuais e coletivas. Até agora, a nível institucional, a gente teve a fala do IFAM, né, através da Marina, e agora, então, é muito interessante que a gente tem a presença da Leila, da FCC, né, a Fundação Catarinense de Cultura, para a gente discutir essa questão da gestão estadual. A gente vai ter o Gênesis, que deve estar chegando, que vai falar da questão do planejamento, porque, enfim, né, a gente falou de tombamento, falou de registros, mas tem outras leis, e quando a gente fala de um patrimônio principalmente urbano, quem é responsável pela gestão urbana é a prefeitura, então ele vai falar de outros instrumentos do planejamento urbano para preservação também, e para a sociedade civil conseguir participar ativamente de uma política, a gente precisa dos conselhos. Aí a gente vai ter a Mariana, que é uma pessoa, né, uma lagiana, arquiteta, super atuante e, né, não vacila em ocupar esses espaços de conselho, né, Mário, que é ótimo pra gente. E a gente começa com a Simone Harer, que é bom que ela já fez a fala dela ali, já fez um comentário, né, porque tem muito esse discurso, né, no senso comum, digamos, de que o patrimônio e desenvolvimento econômico são coisas antagônicas. E, enfim, a gente já viu alguns casos que mostram que não, mas a pesquisa da Simone, ela mostra, inclusive em cifras, né? Convido vocês a prestar atenção, anotar, mandar para os seus contatos, porque ela consegue mostrar, né, todos, né, assim, a gama de valores e, inclusive, esse retorno econômico, que, no fim, é um argumento muito importante, né, na nossa luta. Então, começamos com a Simone. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. E o que eu estou trazendo para a gente aqui é um pouco da experiência de uns 20 anos de estrada, uns 8 anos no poder público, depois na iniciativa privada, como arquiteta, como gestora pública e agora também como produtora cultural, e algumas coisas, algumas informações, algumas possibilidades que o patrimônio tem mostrado para a gente no mercado, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia. E para a gente poder estar todo mundo na mesma página, uma coisa muito importante, que eu vou trazer mais estudos de casos para a gente ir para a parte mais prática, mas todo mundo, para a gente poder estar todo mundo na mesma página, algumas coisas são importantes. Patrimônio histórico, ele é um espaço de disputa econômica. Disputa econômica, simbólica, política. Por quê? Porque ele atravessa 3 agentes, e quem está dizendo isso não sou eu, foi o Canclini, que é um antropólogo. Tá? E esses 3 poderes são 3 forças, que são 3 agentes, o privado, o Estado e a sociedade. Tá certo? O patrimônio histórico, ele é preservado para quê? Para garantir o interesse comum. Certo? Ele é preservado por quem? Pelo poder público. Então, são esses os 3 agentes interessados. Então, o que ocorre? A partir do momento que o patrimônio histórico ele reconhece o interesse público de uma entidade privada, de uma propriedade privada, a gente começa a mexer em valores econômicos. Então, um dos maiores problemas que a gente encontra são exatamente essas questões dos valores econômicos, dos valores simbólicos e dos valores econômicos. Patrimônio enquanto objeto,
ele vai ter um valor econômico. Ele, enquanto sujeito, ele vai ser um valor simbólico. A questão é que a gente trabalha isso como sendo uma percepção antagônica. Essa percepção antagônica, aqui, ó, que existe, é o que dá a maior parte das disputas que a gente tem. E é verdade. Porque isso que me intrigava sempre. Qual é o ônus e qual é o bônus? Ah, tombaram a minha casa. Só vem ônus, não existe bônus na proteção do patrimônio histórico. Só tem ônus. Só traz prejuízo para o proprietário, não funciona, traz prejuízo para a cidade, traz prejuízo para a região, para todo mundo. É um retrocesso. A questão é que se a gente for analisar o patrimônio, a gente tem que entender se a gente quer trabalhar ele como referência ou como recurso. Ele como referência, a gente vai estar analisando o valor simbólico dele. Agora, se a gente trabalhar ele também como recurso, ele é um agente de desenvolvimento. E essas duas coisas, elas não têm necessariamente que ser excludentes, elas podem ser complementares. Então, esse antagonismo entre universal e singular, passado, presente, coletivo e individual, eles não são antagônicos, eles são complementares, porque é aquilo que a Maria Regina trouxe na fala do Dalmo. É o legado que a gente vai deixar para frente, para o futuro. Dito isso, vem um outro conceito chamado de capital cultural. Capital cultural é um conceito que um economista australiano desenvolveu, tá? E ele parte do princípio de que o patrimônio histórico, ele tem agregado ao valor econômico o valor simbólico. E isso agrega ainda mais ao valor econômico. Então, o que acontece? O patrimônio histórico é entendido enquanto capital cultural. Ele tem um valor cultural além de qualquer valor econômico que ele possa ter. Então, ele aproxima dois conceitos de sistema cultural e sistema econômico. E traz o quê? Um desenvolvimento culturalmente sustentável. Então, o que é o desenvolvimento culturalmente sustentável e a recuperação sustentável? A recuperação sustentável é uma coisa que o IFAM já desenvolve há muitos anos com o projeto Monumenta. E o desenvolvimento sustentável nada mais é analisar as estratégias e as políticas. Gente, é como qualquer investimento. Quando vocês vão investir um recurso, uma aquisição de um bem, vocês não vão fazer uma análise? Não é necessária informação para tomada de decisão? O princípio é o mesmo. O que ocorre é que aqui a informação, além de econômica, ela vem com simbologia também, ela traz o simbólico junto. Então vamos passar por alguns exemplos, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o Armazém Rita Maria. O Armazém Rita Maria é um projeto lá de Florianópolis, tá? Eram esses galpões que são P2, em Florianópolis significa que a proteção ela vem das fachadas, as 5 fachadas que a gente chama, né? As 4 e a quinta que é a cobertura. Isso aqui são eles internamente, são galpões industriais. E uma casa, que é uma P1, ou seja, ela é integralmente protegida. O proprietário chamou a gente porque eles estavam com uma situação que era construção de 2 edifícios na lateral dessa casa aqui. Uma torre aqui e uma torre aqui. O Ministério Público entrou, existe um ajustamento de conduta e falou para os proprietários, ok, se vão verticalizar no entorno, restaura isso aqui tudo. Perfeito. Quando a gente encontrou os proprietários, eles vieram conversar com a gente e falaram assim, escuta, mas nós vamos investir recurso próprio, muito dinheiro, porque são 5 galpões, vamos investir para botar o quê? Aí vamos investir para deixar fechado? O que a gente faz com isso? E aí é que entra os nossos estudos, o que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, dentro do contexto de economia criativa, valor econômico do patrimônio histórico, é aquilo que a Lília falou, vamos botar na ponta do lápis. Então, dentro desse contexto, é aquilo que a Marina também falou, né? Onde estão as célias, né? Como é que se vê um potencial aí? Então, o que a gente fez? A gente pegou, então aqui a gente tem planta, a casa está aqui estão os galpões, como vocês podem perceber, existe uma diferença grande de altura aqui. Primeira coisa, que edifício, esse imóvel está em que área da cidade? Ah, é uma APC1, então é uma área de proteção cultural 1, ok? Está no zoneamento, lei de zoneamento, o plano diretor de ocupação do solo, ela é uma área de proteção cultural. Em termos de zoneamento, ela é uma área mista central, então ok, eu já sei que eu estou tratando de um patrimônio, numa zona mista central, e o plano diretor vai me dizer o que eu posso aplicar ali. Fora isso, o que tem ali de potencial de uso? Aí o que a gente fez? A gente traçou uma poligonal, a edificação está aqui, e a gente traçou uma poligonal, a ponte Ercílio Luz está por aqui, tá? Então o que aconteceu? A gente fez um levantamento de tudo que tinha ali no entorno.
O que tem ali de serviço, o que tem de alimentação, o que tem de comércio, tem escola, o que está funcionando ali, como é que está funcionando. Fizemos esse levantamento, mapeamos. A partir desse mapeamento, o que a gente fez? A gente foi atrás do levantamento histórico da arquitetura. Porque não adianta a gente ver o potencial econômico dela se aquilo não for compatível com a arquitetura que está sendo planejada. Não tem como. Mas isso é inviável. Não é inviável. Isso é viável, é uma questão de a gente parar para analisar. Então, o que a gente fez? Levantamento. Isso aqui eram os galpões em 1900, 1905, em 2017, vocês podem perceber, que foi quando a gente pegou, já tinha mais uma área construída. Diante disso, o que a gente fez? A gente pegou a planta e fez um macrozoneamento. Então, quais são as áreas potenciais? Porque, de novo, a gente está trabalhando com legislação municipal, então existe área de circulação obrigatória, existe uma série de coisas sanitárias, tem uma série de coisas e questões legais que o projeto precisa atender. Então, área de circulação de veículos, sanitários. Com base, então, neste levantamento, nesses potenciais todos que a gente tinha, de necessidade do que precisava na área. Mas isso aqui que nos possibilitava verificar o que era possível e o que não era possível ser feito no edifício em termos de alteração de fachada. Porque, como vocês podem perceber, tem algumas alterações aqui, ó, que a fachada foi recuperada. Ó, a gente verificou que tinham aberturas a mais. Então, isso tudo aqui, a gente foi trabalhando e verificando. Então, o que acontece? O Armazém Rita Maria, ele trabalhou dentro desse conceito de capital cultural, porque ele gera oportunidade, afetando a forma como as decisões são tomadas. E, em segundo ponto, a valoração econômica. A valoração econômica tem relação com o entendimento enquanto capital cultural e econômico. Feito isso, a gente chegou lá e falou, olha, então aqui vocês podem colocar uma gama de questões. Vocês podem... Não ver. Vocês podem colocar aqui, a gente fez um outro mapeamento, com base no plano diretor, aqui vai dar alimentação, supermercado, Feito isso, entregamos esse dossiê para o proprietário, fizemos uma reunião com o pessoal para que veja, gente, é equipe multidisciplinar, chega um momento que a gente tem a nossa limitação, então quem que entra no circuito agora? O corretor imobiliário. Que ele vai dizer para a gente, ele vai saber dizer, não, aqui, realmente, a gente tinha proposto originalmente um espaço meio de mercado ali também. Foi uma das possibilidades, pensou que legal fazer uma peixaria, aí a pessoa vai, o peixe está ali, já vem o negócio do sushi meio misturado, tudo aquelas coisas de arquiteto que a gente dá aquelas viajadas. No entanto, veio um mocinho lá, o profissional da área da imobiliária, e falou, gente, não vende? Eu não consigo vender um espaço por esse preço para esse uso. Então a gente tem que manter a coerência. No entanto, a parte mais difícil já estava definida, que era o que pode fazer nesse prédio e até onde dá para ir com ele. Então, com base nisso, ficou muito mais fácil para ser desenvolvido. Então, o Armazém Rita Maria hoje, ele dá um retorno absurdo para os proprietários. E ele já deve estar em 2018, 2020 ele foi inaugurado, 2021, ele já deve estar começando a dar retorno, mas ele já deve ter se pagado. Aí, algumas outras coisas, mas como eu estou com o tempo corrido, eu volto aqui depois. Eu queria falar disso aqui, porque depois vai ser falado sobre a questão de transferência de potencial construtivo. Então, é o seguinte, a minha dissertação de mestrado, ela foi, bem isso que a Helena falou, eu estava muito incomodada, gente. Porque o ônus e bônus, essa coisa muito subjetiva começou a me incomodar. Então, o que eu fiz? Eu peguei um projeto, isso aqui é um edifício Normandie, ele fica em Coqueiros, lá em Florianópolis. E o edifício Normandie, ele é localizado, ele é de frente para o mar, ele tem um terreno imenso nos fundos. E ele foi solicitada a demolição dele, e quando foi solicitada a demolição, veio o tombamento, porque ele é um exemplar modernista muito especial lá em Florianópolis. Ok. No entanto, ele estava com patologias sérias, permanece com patologias estruturais sérias. E aí o pessoal, e eles queriam vender, porque eles já tinham um interessado na aquisição do lote para demolição do edifício, para construir e explorar com um edifício residencial. É um edifício residencial, tá, gente? São 21 apartamentos. O que aconteceu? Eu fiz um cálculo, então, da seguinte forma. Primeira coisa, qual é o ônus e o bônus? O tombamento tem efetivamente um impacto no valor imobiliário do imóvel? Sim, ele tem um impacto, e um impacto forte, tá? Então, digamos assim, o que eu fiz? Eu tinha o lote e a edificação tombada, e a legislação diz que eu tenho que preservar até 10 metros de cada uma das extremas. Então, o que eu fiz? Eu peguei dos 10 metros de fundo até o final do terreno e fiz uma análise de exploração econômica, até onde eu posso trabalhar aqui
né? E o que eles poderiam construir que eles não puderam fazer? Qual foi o impacto disso no valor imobiliário? Se eles não pudessem construir mais nada. E realmente o impacto seria de 2 milhões. No entanto, é um imóvel tombado. Por ser um imóvel tombado, a gente pode aplicar nele uma série de mecanismos legais que já são previstos. Transferência de potencial construtivo, isenção de IPTU, legislação de fomento, seja lei Rouanet, seja lei municipal, seja lei estadual. Aqui, para essa conta, eu trouxe só a questão do potencial construtivo. Tá? E a gente já teve um saldo positivo. Então, o que a gente fez? A gente verificou quanto que precisaria de investimento. Quando eu falo em investimento, eu estou falando de recuperação estrutural, eu estou falando de todos os projetos complementares, hidráulica, elétrica, porque esse prédio ele era antigo, então hidráulica, elétrica, preventivo de incêndio, renovação inteira e restauro, tá, gente? Não é obra de reforma, é restauro, recuperação e edificação. Então, todos os projetos, mais cobrir todos os projetos, mas todas as obras ficam no montante de 5 milhões e 400 mil. Tá? Se eu pegar o potencial que a gente tem de transferência de potencial construtivo, que é o quê? Pegar os mesmos 10 metros de fundo do terreno para frente, tá? Ver quanto é possível ser construído ali em termos de metragem quadrada e ver quanto isso vale em termos de metragem quadrada na cidade para aquela região. Se eles fizessem esse trabalho e vendessem esse potencial construtivo, eles teriam 7 milhões e 300 para vender. Então, o saldo, se a gente aplicar, no caso do edifício Normandie, essa matemática básica e a transferência de potencial construtivo, o saldo fica positivo em 1 milhão e 900. Então, há bônus, sim, na proteção do patrimônio histórico. O que acontece hoje? O que acontece hoje é que essa legislação ela é muito pouco implantada nos municípios. O município que eu vi, a melhor legislação até hoje é essa aqui, que é o município de Campinas. Tá? A pessoa vai lá, ela ganha um certificado, isso é publicizado, vocês podem procurar isso, está tudo lá disponível, tem o certificado, então eu tenho um potencial construtivo, o cara poderia construir no lote dele 9.400 metros quadrados, que ele não pode em função do imóvel ser tombado. Então ele vende. Então ele vendeu 4.700 em 2021, ele vendeu 850 para outra empresa em 2022 e assim sucessivamente até ele vender toda a metragem quadrada dele. Cada legislação vai ter uma especificidade. Essa aqui parece que você tem 2 anos para poder fazer isso. Existem legislações que obrigam a colocar no... me perdi. Desculpa. Existem legislações que obrigam a investir recursos no próprio patrimônio e existem legislações que não fazem essa exigência. Tá? Então, existem milhões de possibilidades nesse sentido. Então, o que eu acho interessante aqui, gente? O mais importante, eu vou trazer aqui rapidamente para vocês, capital cultural. A gente tem 3 edifícios aqui, esses 2 aqui são, que a gente fez na Rouanet em parceria com a Fazenda Cultural, a Igreja da Paz, e o Museu Farmaco Hospitalar. Tá? E como vocês podem ver, todos eles são entidades sem fins lucrativos, esse aqui de fins religiosos. Como vocês podem perceber, olha aqui a diferença de valor aprovado e valor captado. Valor aprovado e valor captado. E aqui é só em lei municipal e lei estadual. De 2004, 9 anos, 1 milhão e 600. Esse edifício aqui não foi integralmente restaurado e a gente continuou buscando recurso. Esse aqui foi integralmente restaurado. E esse aqui, apesar do montante, ele continua não estando integralmente restaurado. Mas estamos aplicando a legislação de fomento. Do meu ponto de vista, qual que é o maior desafio que a gente tem hoje? Que o patrimônio seja entendido como um ativo, tanto pela sociedade, quanto pelo poder público. E quando eu falo poder público, eu não estou falando poder público que está ali, que está trabalhando, os gestores que estão ali. Eu estou falando poder público, os donos da caneta. Porque é o seguinte, gente, acabei de mostrar para vocês. Traz recurso, é sinônimo de desenvolvimento. O que eu vejo? Eu vejo que a sociedade como um todo poderia se organizar melhor nesse aspecto. Porque só cabe a gente ir lá e exigir um direito que é nosso, que está previsto na Constituição Federal. É um direito nosso, está previsto na Constituição Federal e simplesmente fazer valer. Tá? Porque a gente tem situações como essa aqui, por exemplo. Isso aqui todo mundo conhece, Blumenau, certo? Não é esse aqui o edifício tombado, é esse aqui. Isso aqui não é tombado, isso aqui é um pastiche. Se você procurar Santa Catarina, você vai no Google, vai aparecer esse cara aqui e a Ponte Arcelo Luz. O que acontece
aqui? Acontece que aqui veio uma empresa, que hoje isso aqui é a Van, veio uma empresa disposta a investir recurso privado, por quê? Gente, business, né? Lucro, foi lá, investiu e está tudo certo. Está tudo certo, no miolo da cidade, no centro da cidade. Aqui, qual é o nosso problema? Palacete Chunem, no centro da cidade, Rua do Príncipe, miolo do centro histórico, prédio mais imponente. Procurem por arquitetura histórica de Joinville que vai aparecer esse cara aqui. Possivelmente essa foto, inclusive. O que acontece aqui? O proprietário, ele tem interesse em manter, ele quer restaurar, ele quer que fique na família. Isso era um antigo hotel, ele quer que continue sendo um antigo hotel, só que é propriedade privada. Isso foi aprovado na Rouanet. Quem é o empresário privado que tem interesse em botar a grana dele numa propriedade privada também, para o cara poder fazer um negócio, restaurar a parada e ganhar dinheiro em cima? E ainda botar a marca dele. Entende, gente, como é que funciona o business? Então, assim, a gente tem muitos desafios pela frente, certamente, principalmente num caso como esse, que para esse proprietário, certamente seria mais fácil ele vender isso aqui, vende ou deixa alguém privado explorar, aluga para uma van, entendeu? Mas ele quer manter. E aí, como faz? Né? Então, a gente ainda tem esses desafios que a gente encontra pela frente. Mas, de qualquer forma, gente, eu acho que a maior coisa assim, que a gente precisa ter em mente, que eu acho que é um grande aprendizado nessa história toda, e que a gente precisa ressignificar, é que quanto maior o valor cultural, maior o potencial econômico. Só que esse potencial econômico, ele tem que ser entendido com base nisso aqui. Informação, perspectiva, diálogo e gestão. É o que foi feito ali nos roteiros nacionais da imigração. É o que o pessoal que mora ali naquela região já está sacando. É o que muita gente tem procurado, gente, hoje, a gente está conversando sobre isso em Serra do Brito, tem muita gente que já percebeu e já está sacando. Hoje, os gestores públicos precisam parar para analisar assim, cara, eu quero ficar de fora dessa onda, porque isso aqui é uma onda que a Europa já descobriu, nós vamos lá para fora para ver, Pelourinho está aí, nós vamos ficar onde na fila do pão? Então, acho que é um pouco sobre isso, e nesse aspecto, nós, sociedade civil, nós arquitetos, nós que estamos aí no mercado, temos um papel fundamental que é cobrar, sim, o que está previsto na Constituição Federal, que são os nossos direitos, que é poder público, faça valer a legislação que você já tem prevista. Faz, regulamenta e toca. É só isso que a gente precisa. E o nosso patrimônio, a nossa história também. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sou Gênesis. Estou como diretor da Secretaria de Planejamento e Mobilidade Urbana do município. Eu vou falar um pouquinho do crescimento da malha urbana de Lages, porque acho que ele é fundamental para que a gente compreenda a necessidade de instrumentos, assim como a Simone estava comentando anteriormente, serem efetivados aqui no nosso município. Então, eu fiz um histórico breve nesses últimos 20 anos a respeito de como Lages tem se desenvolvido. Para quem não é lagiano, não conhece a cidade, Lages é uma cidade que ela é muito caracterizada por ser horizontal, né? Ela é muito estendida, ela é grande no sentido de ser espalhada, né? É uma cidade que tem aí cerca de 15 quilômetros entre os trechos mais longínquos do município. Então, é uma cidade que ela é muito espalhada. A concentração urbana dela é muito pequena ainda, né? Assim, concentrada, por exemplo, o próprio centro. Se você olhar ao redor aqui, você vai ver ainda poucos prédios, não é uma cidade muito adensada. Então, essa é uma imagem de 2004, tá? Então, deixa eu só achar o laserzinho aqui. Ok. Então, a gente percebe que Lages, ela é espalhadinha, né? A gente está mais ou menos aqui. Essa é a região central de Lages. Ela tem esse cinturão aqui, formado pelo Rio Cará. Então, a região central dela se concentra dentro desse cinturão do Rio Cará. Então, eu vou passar para vocês visualizarem. Essa é uma imagem de 2010. Se a gente fazer um comparativo, Lages não teve um crescimento em 6 anos na sua extensão considerável. Ela manteve a sua extensão mais 6 anos, 2016, e chegamos ao nosso ano de 2024. Tá? O que eu quero trazer com essa imagem para a gente entender um pouquinho a necessidade de Lages em estar trabalhando com instrumentos como a outorga e o direito de construir. Por exemplo,
Nessas áreas aqui, se vocês estão percebendo alguns círculos em vermelho, conseguem visualizar? Essas são as áreas de maior expansão do município hoje. Tá? Cerca de 6 mil lotes estão sendo desenvolvidos ou foram já desenvolvidos nessas regiões. Falar para uma cidade de cerca de 150 mil habitantes, em que 6 mil lotes estão sendo aprovados ou já foram aprovados, já foram construídos, é um ponto bem significativo, né? Assim, no montante todo, Lages está crescendo e expandindo justamente para áreas não muito adensadas, né? Aqui é a região do Guarujá, para que vocês se localizem. Quem vem de Florianópolis chega por aqui, certo? Quem vem de Curitiba chega por aqui. Então Lages, ela está crescendo nesse sentido e também nesse outro sentido, pegando as regiões mais ao sul, ao oeste e a leste da cidade, né? O que a gente tem percebido com isso dentro da Secretaria? Para vocês entenderem um pouquinho a respeito do panorama da cidade, até 2 anos atrás nós não tínhamos uma Secretaria efetiva de Planejamento. Era uma Secretaria que estava vinculada à Secretaria de Obras. E quem tem aí um pouquinho de experiência trabalhando dentro do planejamento ou dentro das prefeituras, você sabe que quando você está vinculado a uma Secretaria de Obras, você não planeja muito, né? Você executa muito. Essa era a nossa realidade. Então, há 2 anos atrás, a gente recebeu a oportunidade de estar na Secretaria, onde ela deixou de ser apenas obras, né? Ela teve essa separação em planejamento e obras. E nesse período todo, a Lilian, que está aqui, pôde acompanhar também, junto com a Jéssica, que está lá atrás, também nossas parceiras aí, que a gente começou a aplicar devagar alguns instrumentos que iriam trazer um retorno, talvez a médio ou a longo prazo, de planejamento no município. Né? A gente estabeleceu aí, no último ano, o primeiro plano de mobilidade urbana do município. Lages hoje tem uma frota de quase 150 mil carros. A cidade tem perto de 170 mil habitantes, por esse último censo, e 150 mil carros lotados aqui. Então alguma coisa está errada. Né? A gente começa a pegar esses dados, esses números e começa a pensar, o que está acontecendo na nossa cidade? Né? Ela está se expandindo, mas ela não tem uma concentração, talvez em locais onde a infraestrutura ela já está estabelecida, ela já está consolidada, e isso começou a gerar preocupações, né? E uma dessas preocupações foi o plano de mobilidade. Posterior, a gente começou a trabalhar dentro da lei da outorga onerosa e a transferência do direito de construir. Eu sei que foi dado um panorama para vocês já anteriormente a respeito do que é esse tema, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais da valorização, né, da recuperação e da valorização urbana. Para quem não é de Lages, talvez a gente precise aprofundar um pouquinho mais a respeito do cenário lagiano, para que você compreenda aonde a gente precisa chegar e talvez na compreensão da aplicação desses instrumentos. Então, um dos objetivos, e o objetivo geral, talvez principal da aplicação desse instrumento, é a recuperação da valorização urbana de imóveis e propriedades resultantes da ação da regularização pública, aplicando os instrumentos urbanísticos e demais mecanismos de gestão. Lages, nos últimos 8 anos, quem acompanhou a parte de patrimônio histórico principalmente, percebeu que a gente é muito falho ainda nesse regramento. Né? Tivemos aí várias disputas e o patrimônio histórico perdeu muitas delas, por a gente não ter um regramento ainda bem consolidado em relação a esse tema. E também porque ainda falta um entendimento, talvez um desenvolvimento maior dentro da cultura de você ter um bem que é tombado e você talvez ter um benefício por esse bem. E a lei da outorga, ela tem como um dos objetivos valorizar isso ainda mais. Por quê? A professora Simone, ela falou algo muito importante aqui na hora que eu cheguei, que a maioria, ou talvez 99% das situações que envolvam patrimônio, envolvam toda essa parte urbanística, o business está envolvido. Dinheiro, né? A gente não pode querer tapar o sol com a peneira. A maioria das situações, o negócio, ele fala um pouquinho mais alto. Então, se nós não temos nenhum benefício sendo ofertado para quem possui um bem, possui um imóvel com interesse talvez social, talvez histórico e tudo mais, a probabilidade desse imóvel desaparecer ela é bem grande. E essa lei da outorga e da transferência do direito de construir, ela vem para trazer essa ideia nova
para consolidar isso como sendo algo benéfico não só para o patrimônio histórico, mas para quem tem aquele patrimônio, né? A gente também tem que trabalhar, acho, com os dois lados. A gente precisa também entender, eu posso estar falando algo que está fora da minha alçada, mas você beneficiar também quem tem um imóvel, tem esse imóvel que precisa ser cuidado, né? Precisa ser valorizado e tudo mais. Então essa recuperação urbana, ela também passa por esses objetivos gerais. E, como toda a parte urbanística, ordenar a ocupação territorial e promover a justa distribuição do ônus e benefício. É isso que a gente está falando, né? Você dividir esse ônus e bônus com todos os participantes. Então, essa lei, ela não é uma lei que vai estar acima do plano diretor, por exemplo. É uma lei que vai caminhar paralela ao plano diretor. Nós vamos perceber ao longo da apresentação que é disposta nessa lei situações em que você vai ter benefícios na construção de um imóvel, certo? Mas esses benefícios nunca vão ultrapassar aquilo que o plano diretor tem como regramento. E eu acho que isso é fundamental para que um crescimento urbano aconteça de forma saudável, né? De forma a agradar a todas as pessoas envolvidas. Então, esse ordenamento territorial ele vai partir sempre da premissa que o plano diretor é a lei maior, do município, ok? Tudo certo por enquanto? Então, instrumentos de desenvolvimento territorial. A política urbana adotada para o desenvolvimento e gestão do planejamento territorial. Então, nós fizemos um levantamento no município, e ainda é uma secretaria que está aqui engatinhando 2 anos, vamos assim dizer, né? É muito pouco. Mas, com os dados que nós conseguimos levantar nesses últimos 2 anos, nós chegamos a algumas conclusões a respeito do município de Lages. E a conclusão que a gente chegou principal é que nós não temos infraestrutura suficiente para aquilo que está acontecendo naquelas regiões que eu mostrei para vocês. Essa expansão que está acontecendo no município, ela é perigosa. Por quê? Porque Lages não vai comportar. Vamos imaginar que todos esses 6.000 lotes estivessem habitados. Lages não teria capacidade para cuidar de todas essas pessoas, seja no abastecimento, seja no esgotamento, seja na drenagem urbana. Ou seja, Lages está num linear que precisa ser, talvez, esse é o ponto ápice do nosso planejamento nos últimos anos. Porque nós temos uma estação de tratamento no município. E a nossa malha de captação de esgoto, de drenagem pluvial, hoje ela é muito defasada. Nós não temos uma continuidade, por exemplo, existem loteamentos novos em que a legislação exige que o loteamento seja urbanizado, ele tenha toda a parte de drenagem, iluminação, né, esgotamento, estações de tratamento dentro do loteamento, mas toda essa infraestrutura que o loteador oferece, não existe comunicação entre ela e a rede do município. Porque a rede do município não dá conta de captar todo esse volume e acrescentar a sua rede hoje existente. Então esse é um ponto onde nós entendemos que é necessário demais a gente partir para situações como essa, de você valorizar regiões da cidade onde já existe essa infraestrutura e onde essa infraestrutura ela pode receber uma demanda maior, que ela vai ter capacidade, né, de desenvolver todo o tratamento, enfim, o esgotamento, do que você priorizar essa expansão que está acontecendo quase que desenfreada. Ou seja, se nós tivéssemos todas essas habitações hoje a todo vapor, lá estaria vivendo um caos dentro das partes básicas de saneamento, abastecimento, e nós sabemos que é o básico para que uma cidade aconteça, né? Sem isso, uma cidade não acontece. Sem essa infraestrutura, a gente volta à idade da pedra, né? Voltamos aí a viver um caos, algo completamente desordenado. Então, para que essa ordem permaneça no município, nós estamos partindo para o desenvolvimento de algumas técnicas, né, e algumas intervenções através, principalmente, de legislação. Então, a legislação ela já existe, já está contemplada no Estatuto das Cidades. O que o município está fazendo hoje é trazer isso para a sua realidade, é trazer isso para o seu dia a dia e começar a aplicação dentro das suas construções, do seu desenvolvimento. Então, esse instrumento de desenvolvimento urbano, de intervenção no solo, ele tem três vertentes, né? Eu não vou falar sobre essa última aqui hoje, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, mas
para que você entenda, a gente talvez não deixe passar despercebido, tudo que acontece aqui nesses outros dois itens, o que gera de recurso, através desses dois itens, depois nós vamos ver futuramente o que é esse recurso que é gerado, ele vai ser desencadeado aqui. Então a legislação, ela vem para ser aplicada para que aconteça o regramento, para que a ordem ela permaneça dentro do município, mas que ela também gere recurso para que o município possa reinvestir em infraestrutura em outras regiões onde essa infraestrutura ainda não existe, onde essa infraestrutura ainda não chegou. Então esses são os 3 pontos principais dentro da lei municipal que ainda não está em vigor. Já foi toda ela tramitada dentro da Secretaria de Planejamento, já foi encaminhada ao gabinete. Então agora só falta o gabinete encaminhar essa lei para a Câmara de Vereadores. A gente sabe que esse é um período meio turbulento, né? Todos nós entendemos que esse é um período que, enfim, talvez os objetivos não sejam esses, né? Mas se Deus quiser, até o final do ano a gente vai ter isso aí funcionando no nosso município. Esse é o nosso objetivo. Então, a lei da outorga onerosa e do direito de construir é para fim de edificações onde o coeficiente básico possa ser ultrapassado. Então, nós falamos que a lei maior sempre vai ser o plano diretor. Mas esse artifício da outorga, aonde o plano diretor permite, você vai poder comprar índices para que haja um crescimento, um adensamento maior dentro daquela região. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui. A transferência do direito de construir, então construir em outro lugar passível de receber o potencial construtivo. Então, por exemplo, se aqui dentro desse primeiro item eu tenho a disponibilidade de, através de um imóvel, eu gerar um índice construtivo, eu posso pegar esse índice e aplicar ele em outro local, ou eu posso vender esse índice. Nós já vamos chegar lá. E o terceiro é onde todo esse recurso é aplicado em planos e programas urbanísticos de crescimento e, enfim, de infraestrutura dentro do município. Então, a outorga onerosa, ela tem a função de gerar potencial construtivo, aumentar as construções, onde, teoricamente, pelo plano diretor, já foi extrapolado. Então, o direito de construir é adicional limitado. Então, em lotes, o que significa isso? Nós temos lá o CA básico e o CA máximo. Todos sabem o que significa isso? Mais ou menos. Dentro de uma área, de um lote, você tem um mínimo e um máximo que você pode construir. E quem regra isso é o plano diretor. Quem faz a diretriz de tudo isso é o plano diretor. Dentro da outorga onerosa, nos lotes, a outorga ela permite que você ultrapasse esse índice, mesmo assim, dentro de um regramento baseado no plano diretor. Ou seja, se você, vamos dar um exemplo bem básico, você pode construir um prédio de 8 andares naquele zoneamento. Ok? Então, H/7, lá você pode construir até 8 andares, por exemplo. Pela lei da outorga, você pode construir, vamos supor, 2 andares a mais, 4 andares a mais. Você pode comprar esse índice do município e você acaba trazendo para aquela região mais população. Qual que é o benefício que o município tem? Você não precisa levar uma infraestrutura lá no bairro Guarujá, por exemplo, lá para trás. Você vai ter que levar uma malha toda para captar esgoto, enfim, infraestrutura de iluminação pública, alimentação através da água, né? Você consegue concentrar isso numa região onde isso já existe. Então você traz a população para uma região onde isso já existe, tá? Isso dentro dos lotes. Dentro das macro-áreas, 5 minutos. Eu vou ter que pausa, a gente tem mais 2 minutos aqui. Tá bom, tá. Então vamos lá. Eu não sei se eu não vou conseguir falar sobre esse assunto, então posso passar para o patrimônio. Enfim, pessoal, peço desculpas para vocês, porque talvez acho que eu preparei algo mais, ou estou falando, demorando mais para passar alguns slides, mas vou falar sobre um pouquinho o direito de transferir esse índice construtivo. Então, pontos relevantes dentro da mesma lei. Então, autoriza o direito de construir para os fins dele. Isso aqui foi retirado diretamente dentro do
Estatuto das Cidades, tá? Então, é ipsis litterum que está lá. Implantação de equipamentos públicos, urbanos e comunitários. Então, por exemplo, eu tenho uma área em que é de interesse do município utilizar aquela área. Vamos supor, eu tenho um terreno onde precisa passar uma avenida para fazer uma ligação entre pontos importantes do município. E o poder público tem interesse na minha área. Então ele pode comprar a minha área, ou ele pode me transferir o direito de construir, de pegar aquele potencial construtivo daquele terreno e aplicar numa outra região, sem custo. Então, esse direito de transferência para outras unidades, eu tenho quando, por exemplo, é de interesse público que aquele local seja desenvolvido para um equipamento, enfim, uma avenida nesse sentido. Preservação quando for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural. Então aqui a gente volta dentro do patrimônio histórico. Quando é de interesse que aquele imóvel seja tombado, eu posso receber também aquele índice baseado na área daquele imóvel e posso usar esse índice numa outra região para que eu possa construir, ou posso até vender esse índice também. Você não tem interesse, não tem vontade de construir, você não pode construir, mas você pode vender esse índice para alguém que tem esse interesse. E servir para programas de urbanização fundiária ou urbanização de áreas de habitação de interesse social. Lá está recebendo muita procura para desenvolvimento de loteamentos com interesse social. Então, talvez a gente tenha aí um plus nessa área nos próximos meses. Então, se for passível de receber o potencial construtivo transferido dentro de outros imóveis, os lotes em que receptivo coeficiente básico de aproveitamento possa ser ultrapassado. Então, esse aqui nós falamos, o plano diretor vai determinar até onde ele pode ir. Então, o potencial construtivo do imóvel receptor não poderá ultrapassar o coeficiente de aproveitamento máximo. Então, nós temos lá o CA base, o CA máximo, então sempre determinado pelo plano diretor. Então, por mais que você possa ultrapassar, sempre vai existir um teto. Você não pode simplesmente, quero construir 40 andares mais. Não, calma. Se o plano diretor permitir, você pode comprar esse índice e sim, você pode desenvolver dessa maneira. Bom, acho que de forma rápida e objetiva, lá está passando por essa transformação. Nós temos a ideia de não frear uma expansão horizontal, né, mas trazer também essa expansão vertical para o município para que essa malha, essa infraestrutura existente, ela possa ser desenvolvida e melhorada também conforme aquilo que o município hoje pode desenvolver. E também isso não gere caos, problema de população que também habitem lá. Hoje lá recebe muitas pessoas da região, das cidades circunvizinhas, não somente para passarem, mas para residirem aqui, seja por estudo ou trabalho. Então, enfim, dentro daquilo que nós conseguimos desenvolver nesses 2 anos, essa é a nossa programação para o município. Se Deus quiser, ano que vem a gente continua. Pessoal, obrigado. Acho que é isso. A educação patrimonial é um dos pontos mais importantes, porque é onde a gente faz com que a sociedade, quer dizer, estimula a sociedade a participar. Nós começamos com um projeto lá, temos uma comissão de educação patrimonial, faz 1 ano mais ou menos, aproximadamente 1 ano, 2 meses, e estamos com um termo de cooperação com a Secretaria de Educação do Estado e vamos capacitar professores e eles farão uma atividade, ainda é um projeto piloto, então eles farão uma atividade numa turma de cada escola do Estado. Para o próximo ano a gente está fechando a organização de todos os detalhes dessa capacitação e de como vai funcionar. Então, aqueles conceitos básicos como inventariar, fazer uma percepção, um exercício de percepção da própria cidade para entender o que pode ser patrimônio para cada um dos municípios, para que a própria população se envolva com isso, é muito importante. E começar então aí com as crianças ou jovens, que inicialmente o projeto está focado nos alunos de 9º ano ou 1º de ensino médio. É muito importante entender que a criança, ou o jovem, quando na escola ele recebe
essa atividade, ele vai levar para casa, ele vai conversar com o entorno. Essa atividade é de circular pelo entorno da escola e tentar descobrir o que pode ser patrimônio, o que faz parte da memória de uma população, dessa memória histórica, e como se trabalha. Então, um mínimo de informação, o que é o arrolamento, né, fazer uma classificação breve, né, do que é possível vir a ser patrimônio, inventariar e entender até o processo final de um tombamento. Aqui tem um conjunto de informações, né? Então, temos lá também o Sistema Estadual de Museus, que tem em torno a 224 museus inscritos, registrados, e aí temos um museólogo que faz todo um auxílio para esses museus, para as atividades que também envolvem educação patrimonial, porque esse ano mesmo eles já fizeram, junto com o Ateliê de Conservação, cursos de conservação em museus. Foram à cidade de Orleans e fizeram esse curso. É um curso de 3 dias. Foram à cidade de Xanxerê em julho. E a próxima, possivelmente na cidade de Ceará, mês de outubro ou novembro. Fora isso, fazem algumas outras atividades em palestras também para orientar como se observa o museu, como se cuida o básico, né, do espaço museológico, assim como do acervo. Tá? Desde higienização de papéis, né, documental, até o acervo, se ele é um acervo madeira, metal, o que tiver. Pinturas, né? Aqui do Ateliê de Conservação, uma fotografia de uma atividade. Bom, aqui tem um conjunto geral dos atendimentos que fizemos ano passado, da restauração, né? Foi restaurada ali a escultura de madeira dourada policromada Nossa Senhora da Conceição, um conjunto aí de atividades. Aqui, sobre a gerência de patrimônio material, então tem essa gerência e tem a gerência de patrimônio imaterial, né? Os dois casos estão presentes no site. Aqui é um print do site, onde então, pelos itens, pode ser feito pedidos desses tombamentos, né, para iniciar o processo. O que está em vermelhinho ali seria o acesso, né? Então, quem entra no site consegue linkar e chegar ao formulário. Aqui é um caso de mestre de artes e ofícios, que é um tipo de registro, né? Temos o caso da Valdeonira Silva dos Anjos. Ele voltou, peraí. Bom, sobre a lei de tombamento estadual. A lei em si, ela define alguns itens e é importante, então, entender que toda vez que há um tombamento, o proprietário poderá entrar com recurso, caso ele não esteja concordando, né? E isso levaria a um problema que, às vezes, é difícil de se resolver, né? Ele vai ao jurídico, digamos, né? Então, hoje em dia, antes a Marina do IFAM comentou daquele momento que teve um processo longo, que o IFAM fez, né, toda a rota do Enxaimel ali, aqui também, do Tropeiro, e a FCC fez alguns casos também, então teve um momento aí que foi bastante ativo para o tombamento. Hoje em dia nós estamos tomando uma atitude muito mais de esperar a comunidade fazer esse pedido, e quando então se define, né, e se passa a informação dos documentos necessários, observa-se que a comunidade tem que ter o interesse ou o proprietário, né, ou os dois ao mesmo tempo, muito melhor. Por quê? Porque muitos desses edifícios tombados ficam abandonados. O proprietário deixa até que fique numa situação complicada, mas obviamente que nós temos o dever também de fiscalizar, notificar e multar o proprietário, né? Mas é um sistema longo, a estrutura não tem comportado essa possibilidade, são alguns casos que a gente consegue, e os casos mais críticos, todos eles estão em processo judicial.
Bom, no caso de tombamentos que têm o envolvimento da comunidade, e aí o importante é a educação patrimonial, para que as pessoas comecem a se interessar, né? E entenderem, e justamente entenderem o valor econômico, o valor possível de ser capitalizado algo junto ao patrimônio, é um dos pontos que, no meu entender, é um dos mais importantes. Se a comunidade ela não se manifesta, parece que não tem porquê que ele vem fazer parte, até porque a comunidade não está falando disso, demandando essa presença do patrimônio, né? E é muito comum, a nossa atitude é muito assim, a gente tem um impacto, tem alguma questão que nos fere, digamos assim, só quando já estão tirando, né? Quando estão lá com a máquina para demolir o patrimônio. Então, é um problema hoje em dia a questão nas cidades ou no estado, a questão de demolições, a questão de propostas de demolições, muitas vezes chegam aos conselhos, né? E os conselhos, tem conselho, teve um caso em Florianópolis no começo desse ano, de uma residência que foi demolida e que passou pelos conselhos, os conselhos ficaram, o conselho propriamente mais do município ficou mal visto porque ele não recusou o pedido de demolição, né? Só que ninguém informou que, na verdade, o pedido de tombamento não tinha sido definido dentro do setor da prefeitura que deveria cuidar disso, né? Então, às vezes, tem problemas ali da última assinatura, né? Aquela que, de fato, consolida o processo, e já quando há esse interesse pela demolição, que também é um pedido que se faz junto à prefeitura, obviamente, a pessoa quer construir algo e tudo mais, né? Ela precisa viver essa situação que vai ser junto aos conselhos. Eu já estou até abrindo o assunto para a Mariana, que ela vai continuar depois, né? Junto aos conselhos e junto à opinião pública, né? Então, claro, nós vemos o seguinte, que a gente vê manifestações da comunidade quando a coisa já está lá no final do processo, tá? E nós precisamos que a comunidade esteja afim, né, esteja interessada de se envolver com a memória do seu município, com a sua memória histórica, como cidade, como estado, e que isso aconteça também. O que nós estamos, pelo menos agora, buscando como experiência, e tem sido interessante, envolver o patrimônio imaterial para essa noção de presença e de cuidado, né, que a pessoa vai despertar pelo seu ambiente, tá? Então, digamos assim, nós começamos a fazer algumas atividades, alguns eventos ligados às culturas tradicionais do Estado, né? E aqui, por cultura tradicional, eu estou incluindo todas, não estou excluindo nenhuma, porque todas podem ser classificadas na tradição, né? Um dos temas que foi falado aqui nesse sentido, do tropeirismo. Então, eu diria que seria interessante a cidade fazer uma demarcação de uma data, ou já tem essa data, e começar, ou ampliar, se já tem, né, os eventos ligados a essa cultura que forma a cidade, que forma a região, e desse tema vivido enquanto grupos de folclore ligados ao tropeirismo, a partir daí também vai se valorizar mais o patrimônio material e o patrimônio natural, já que aqui envolve inclusive a paisagem, né? Então, assim, creio que vocês têm essa experiência, e principalmente quem é da arquitetura. Eu não sou arquiteta, mas fui docente na arquitetura, na história da arquitetura, né, por 10 anos. Mas, assim, quem é arquiteto ou quem está no planejamento urbano tem essa experiência do cidadão que não chega a consolidar o interesse dele, o envolvimento dele, né? Então, nós temos que buscar outros recursos. Um deles é essa vivência dos grupos que, em função da sua cultura de tradição, estão muito apegados a essa atividade.
Então, se vocês tiverem um maior incentivo ao desenvolvimento de um tema como é o tropeirismo aqui, né? E isso, pelo Estado, a gente pode dar um auxílio, porque nós já estamos fazendo alguns eventos. Nesse ano, estamos priorizando o bicentenário da imigração alemã e os 150 anos da grande imigração italiana por causa das datas, né? Mas nós estamos abertos a ajudar nos eventos e promover também de outras culturas que compõem o Estado. Temos que considerar também dentro disso que o Estado ele é muito particular, porque ele tem em torno a 20 diferentes culturas que o formam. Estou colocando um número genérico, mas chega aí um pouquinho mais até. É um Estado pequeno que agrega tanta diversidade, né? E também tem uma diversidade muito interessante no âmbito territorial, geográfico. A questão mesma, né, das diferenças entre litoral, serra, oeste, e tudo isso só nos dá mais possibilidade ainda de explorarmos turisticamente. E obviamente que o turismo ele vai valorizar cada vez mais a questão do patrimônio material e natural, né? E juntamente com isso as festividades, que a gente já tem grandes exemplos no Estado. Então nós temos que olhar para isso, ampliar sempre, dar mais visibilidade, né? Ter mais envolvimento dos grupos, porque vai ocasionar essa resposta na sequência. Um outro dado que eu acho bem importante que a Simone trouxe, acho que foi lá quando você estava lá sentada lá, tá? Que é a questão do tempo, né? Porque vejam só, nós vamos olhar para a questão do patrimônio material, principalmente dizer assim, quanto tempo levou? 20 anos, né? Agora nós vamos lançar semana que vem, parece, viu, Marina? A licitação do Museu Nacional do Mar, né? Quantos anos? Para ter um restauro no Museu Nacional do Mar, que está fechado há 2, 3 anos. E ele leva muito tempo para isso, só que nós não estamos nos dando conta do seguinte, o tempo da história, né? O tempo da história, que é aí onde se consolida a memória, se consolida o patrimônio, ele não é esse tempo, principalmente esse tempo que nós temos hoje, que é o da tecnologia, né? Dessa tecnologia de redes aqui, que a gente faz tudo em 5 segundos no celular, né? Então o tempo histórico ele é longo. E por isso, talvez, não seja tão longo também o processo para chegarmos num resultado concreto em tudo aquilo que estamos voltados no patrimônio material, né? E o imaterial, ele precisa continuidade, tá? Então, nós precisamos, no patrimônio imaterial, valorizar esses grupos, valorizar essa cultura que é a folclore, a cultura popular, né? Não só, também a cultura erudita, ela está andando junto com a cultura popular, e porque através disso a gente faz com que não se rompa, não se fragmente um processo ou outro, tá? E temos também que, aí eu vou fazer isso para fechar, que eu tenho 1 minuto e meio agora, temos também que temos que refletir o seguinte, o que mais talvez atrapalhe todos os nossos processos ligados à questão do patrimônio é aquilo que é anti-regionalização, né? E o que é anti-regionalização em termos amplos, estou falando? A globalização, tá? A globalização ela faz com que a gente busque ter o desenho, né, do aeroporto, a volumetria ou do shopping, do centro comercial, muito parecido com qualquer shopping e aeroporto de qualquer outra cidade do mundo, não é mesmo? Então são arquiteturas sem identidade, digamos assim. Ao mesmo tempo, fecha muito essa coisa da globalização com o que aqui foi falado sobre as áreas aí que parece que vão plantar pinos, né? Vão plantar pinos e vão destruir a paisagem natural. Claro, mas isso é consequência da globalização. E aí a gente tem que se perguntar a nossa atitude como cidadão perante esses movimentos que são mundiais, porque nós somos muito refratários a tudo isso. Essa que é a verdade, né? A gente é muito refratário. Por um lado, grandes empresas trazem grandes empreendimentos e geram emprego, né? Por outro lado, nós temos aqui, e é isso que a gente tem que olhar,
na minha visão, que é um estado diferenciado, com aquilo que eu já citei, né, pela sua questão geográfica, essa diversidade toda que nós temos de áreas todas, né, de turismo, e também aí da cultura, que formou e integra todo o estado, e apostarmos nisso, porque isso é a antiglobalização, isso mesmo, esse regionalismo é o que nós mais, na minha opinião, temos que valorizar para conseguir ter esse contexto onde se desenvolve e se concretizam tanto o patrimônio material quanto o imaterial. Seria isso. Boa noite, prazer, para quem não me conhece ainda, sou a Mariana Campos de Andrade. Então, as meninas pediram para mim falar a respeito, né, do patrimônio em relação aí ao papel do Conselho Estadual e Municipal de Cultura e a minha representação dentro da Serra Catarinense. E sempre vem assim, tipo, de onde é que você surgiu? Você é filha de quem? Eu sou nascida e criada em Lages, sou filha do seu Batista, técnico em edificações, desenhista, de uma do lar que atualmente é acadêmica universitária e não pôde vir na minha palestra porque ela está tendo aula. Na verdade, os dois são acadêmicos universitários agora, eu tenho muito orgulho disso, né? Sou casada com o bombeiro que está ali, tutora de gato, cachorro, passarinho, gosto de cozinhar, gosto de pintar, tirar foto, viajar, conversar, contar história, sorrir. Eu represento duas entidades, então eu sou, acho que até aqui da região. A Lília, ela foi também, mais como suplente, né? Lília dentro do Conselho de Arquitetura, e eu fui a primeira conselheira titular da Serra Catarinense, então eu gosto de falar disso. Entrei no CAL, representando a Serra. Também sou a primeira conselheira titular no Conselho Estadual de Cultura, onde eu sou colega da Leila, por isso a gente já estava trocando figurinhas, e eu represento lá o patrimônio material, né? Então, nessa gestão que começou esse ano e vai até 2025. Também dentro disso, das outras entidades, aí eu virei delegada regional e conselheira do COSU, do Instituto de Arquitetos do Brasil, e também secretária do Sindicato de Arquitetos do Brasil, e ainda por conta de todas essas entidades eu represento, então, nos conselhos da nossa cidade, o COMPAC e o CMDT, e também o Fórum das Entidades, todas essas entidades. Então, assim, aí ainda tenho meu escritório próprio. Então, assim, a gente corre bastante, viaja bastante, mas aprendo bastante também, tá? E é basicamente isso. Então, aqui, eu queria mostrar, assim, essa questão, né, minha com o patrimônio, como é que eu fui chegar nisso, né? E daí eu lembrando da minha fotinha lá na catedral, que é a nossa maior referência lagiana, né? E ela era tão bonita com os pisca-pisca, mas daí depois eu descobri que danifica o patrimônio, cara. E daí não dá, né, de a gente continuar usando, mas foi um sinônimo de muito orgulho dos lagianos, né? E eu acho que quem viveu em Lages quando tinha ali os anos 90, né, sempre tem essa memória, né, da catedral iluminada e a cidade inteira bem bonita. Aí, por conta do seu Batista ser projetista e desenhista, e eu viver com uma prancheta de desenho na sala, eu acabei me interessando por arquitetura e design. E como em Lages ainda não tinha arquitetura, eu resolvi fazer o design, e o meu primeiro contato com o patrimônio foi numa disciplina de História da Arte, que trouxe relevância da arte deco em Lages, que eu também não conhecia. E a gente via aqueles edifícios, né, com fachadas bem trabalhadas, e nem imaginava quanta história também e quão marcante foi para a cidade esse momento. Então, daí me formando em design, né, 1 ano e meio depois abriu arquitetura em Lages. Tive a oportunidade de ter aula com essa moça, que botava muitas coisas na nossa cabeça, e me tornei um pouco que bastante militante, né, por conta da disciplina de patrimônio. Então, um dos edifícios tombados, que é o edifício Doutor Acácio, ele estava sendo desconfigurado, e eu
e o Rafa, que até não está aqui, mais o Eduardo, que era outro colega nosso, mais o Felipe, que entrou junto, a gente ficava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles vão desconfigurar isso aí, depois de ser tombado, e tombar literalmente. Um dia de chuva saiu, nós 4, cheios de folha colorida, colocamos no edifício, meio que fazendo uma militância ali e protesto. E daí, outro dia, chamou a atenção para a cidade, e envolveu a cidade inteira, a FCC, e a gente conseguiu, quer dizer, todo o conhecimento da Bíblia, conseguimos ali tombar esse edifício. Hoje ele continua descaracterizado, infelizmente, mas ele não está mexido, ele está ali ainda, né? E daí, depois que me formei, então eu continuei, quer dizer, ainda durante a formação, daí já na disciplina de técnicas retrospectivas, a gente tinha que fazer um trabalho que tivesse alguma relevância para a cidade, né? E eu resolvi estudar um pouco a respeito da Praça João Costa, porque ela foi a primeira praça de Lages, e enfim, teve todo um significado dentro do marco de Lages, né? E daí a Lilian, como professora de novo, fez a gente demonstrar isso de alguma forma para a sociedade. E daí eu peguei meu noivo na época, que hoje é marido, e disse: você vai ser meu parça, a gente vai fazer a Dona Serpentina e o Reginaldo nas escolas, contando para as crianças a história da Praça João Costa. Então a gente fez esse projeto na disciplina, foi super legal, inventamos as cobras com uma referência ali à serpente do tanque, enfim. Chamou, né, bastante atenção e trouxe assim, esse cuidado com o patrimônio, essa minha ligação, né? E também, a partir disso, a gente tinha que fazer um projeto. Então, como na época ainda existia, né, o Colégio Aristiliano Ramos, eu propus ali uma revitalização, com modernização, projeto de restauro, para que o edifício, né, tivesse uma outra utilidade. E um pouco depois, a gente acabou vendo o que acabou acontecendo. Depois eu descobri que o presidente do SEC ajudou nisso. Ele disse que até hoje se arrepende desse ato, né, de ter canetado a demolição do Aristiliano. Enfim. Então, no pós-formada, vivendo ali minha vida de arquiteta, né, eu sempre fiquei pensando mesmo que dentro desses conselhos a gente não tinha muita presença dos lagianos, né? E a gente tem bastante na história, acho que já está bem comprovado isso durante o dia inteiro. Então eu sempre fui assim de fazer umas reflexões a respeito das coisas que aconteciam na cidade, né? Refletindo sobre como a gente poderia mudar, né? O que poderia fazer. Então, tanto nas fotos como em texto, né? E daí acabou surgindo ali os convites para eu participar das eleições de arquitetura, no Conselho de Arquitetura. E hoje, né, no caso, a gente é uma eleição mesmo, os arquitetos têm que votar, tem tudo aquilo, eu me candidato. E daí, desde então, eu estou aí nesses 2 conselhos e ainda ajudando na universidade e no escritório também, né? Então, explicando para vocês um pouquinho a respeito do que é o Conselho Estadual de Cultura, né? Ele surgiu lá em 1961, né? E daí depois foi aplicado e, enfim, salvaguardado em janeiro de 2018. Então, o Conselho, então, ele é definido como uma instância de articulação, pactuação, deliberação sobre as políticas públicas de cultura no estado de Santa Catarina. Ele é um órgão colegiado, né, de caráter permanente, consultivo, deliberativo, vinculado à Fundação Catarinense de Cultura. Então, a gente sempre tem, né, vocês são da Fundação? Não, a gente é uma parte dela, né? E ele tem sede em Florianópolis, né, um espaço cedido ali no SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, e foi doado pelo governo do estado, né, um conselho que tem ali na sua constituição 20 membros, né. Então, dentro do conselho a gente é dividido 50-50, né,
Então, nós temos 50 representantes da sociedade civil que partem de eleição, como é o meu caso e o caso da dona Sueli, e 50% que é indicação do governo, que é o caso da Leila que está aqui, né? E dentro dele a gente tem todas as manifestações artísticas e culturais, né? Então, não é só o patrimônio que a gente discute ali. A gente tem museu, biblioteca, audiovisual, cultura popular, teatro, artes visuais, música, patrimônio material, imaterial, letras e dança. Aí imagina essa galera toda reunida, além da parte de legislação. Então, a partir disso, né, a gente tem ali o presidente, que também é indicação do governo, e mais 9 representantes indicados pela gestão estadual, né? Então, a presidência do SEC, nomeado pelo governo, a secretária executiva é atendida por um servidor da FCC, indicado pelo presidente, e o mandato dos conselheiros é de 2 anos, permitido em uma única recondução, né? Assegurando, assim, no mínimo 50% de renovação dos membros. Então, aqui é mais no sentido de vocês entenderem um pouco da logística, né? De como a gente trabalha lá. O principal trabalho da gente, durante as reuniões, né, o que a gente faz, então, geralmente a gente faz plenárias de discussão, de ação, defendendo as setoriais, arte, música, tudo aquilo que eu li antes para vocês, né? A gente é dividido por setoriais, tanto dentro do Estado, como dentro dos municípios. Os municípios fazem demandas para nós, a gente traz para o Estado. Atuação direta na Conferência Estadual e Nacional de Cultura. Então, assim, eu nunca tinha participado também, e daí, do nada, teve aquela convocação lá no início do ano, para ir em Florianópolis participar da Conferência Estadual de Cultura. E eu fiquei assim, meu Deus, que loucura! E, assim, todo mundo que é da cultura também vai para lá, discute propostas para ir para a Nacional e faz moção, faz discussão. Me vi até 3 horas da manhã escrevendo moção para o pessoal do hip hop, porque era importante, né? Então, assim, também temos as plenárias descentralizadas, visitando cidades e ouvindo as demandas das setoriais. Então, foi por isso que eu conheci Salto Veloso, conheci Itaiópolis, né? Porque o próprio município se organizou e nos convidou para conhecer a cultura dele e as demandas deles lá. E também apoio junto a projetos de incentivo à cultura, como os editais, né? Então, Elizabeth Anderle, PIC, PENAB, Paulo Gustavo. Então, inclusive, né, hoje, esse evento, né, do seminário é patrocinado através de um dos projetos de cultura, né, do Estado, e que a gente ajuda a compor a comissão e a analisar, né, se o edital está correto, o que ele pode melhorar, sempre perguntando. A gente tem a Medalha Cruz de Souza, que eu considero uma das mais importantes, assim, premiação que o SEC toca, e que até convida vocês, porque a gente já está organizando para Dona Sueli tá organizando, que, enfim, pode ser indicado qualquer artista de qualquer categoria que tenha tido uma relevância histórica para o Estado, que tenha uma história bonita, que fez projetos interessantes, né? Então, ele é homenageado pela Medalha Cruz de Souza. Dentro da Câmara Temática de Patrimônio Cultural e Natural, que daí, por eu ser do patrimônio material, representante, né, a gente uniu forças, então, com quem é afim dentro do Conselho Estadual e formamos a Câmara, que daí a gente vai estudar de fato as demandas que aparecem, né? Então, assim, só para dizer para vocês, né, tipo, não é só viajar para Salto Veloso e estar ali conhecendo coisas novas. Então, além da visitação e da análise de bens, a gente tem que fazer, por exemplo, parecer de admissibilidade de patrimônio material. Então, por exemplo, eu tive que escrever se eu aprovava a receita do recheio alemão de São Pedro de Alcântara. Então, assim, foi aprovado.
virou patrimônio imaterial. E também da devolutiva, resolução e aplicação de multa em bens tombados pela FCC. Então isso até foi uma discussão, né? Lembra que a gente tinha alguns bens que já haviam sido tombados, encontram-se degradados e a FCC já tinha aplicado, já tinha feito análise, já tinha feito a multa, mas existia uma resolução não, existia um documento, né? Uma lei que dizia que o SEC era responsável pela aplicação dessa multa. Então, diante de toda a discussão, essa semana, né, a gente conseguiu ali fazer uma deliberação para que fosse atualizado, então, esses bens que se encontram, né, tombados e, enfim, desprotegidos para atualização da multa. E eu achei isso um passo bem legal divulgar hoje, porque, de fato, daí vai ser a primeira vez que a Fundação Catarinense de Cultura vai lançar multa em cima dos patrimônios que ela tombou, né? E eu acho que isso vai trazer mais responsabilidade para os proprietários e mais respeito, né, a isso tudo que a gente tem discutido aqui, né, em relação ao patrimônio, à história e à memória. Então, assim, eu estou lá no SEC desde 23 de outubro de 2023, não fez um ano ainda que eu estou trabalhando com eles, mas de lá para cá tem sido muito legal porque conheci muitas pessoas novas, tive várias experiências de lugares onde eu jamais poderia imaginar que eu ia estar, né? E a gente foi, tipo, em Pomirim. E, enfim, né, sempre na ideia de enfatizar a nossa serra, de aprender, né, como viajando para longe, às vezes, né, Dona Sueli, passando 2, 3 dias, eu e a Dona Sueli em parceria, mas sempre com o coração em Lages, né, e aprendendo que a gente pode muito mais. Então, conhecendo essas culturas externas, né, só traz aquela vontade, né, e conhecendo a Célia, por exemplo, né, aquela vontade de não desistir mesmo, de fazer coisas diferentes e de pensar que Lages também tem o potencial que essas cidades que a gente visitou têm, né, tem muito mais. Então, acho que é isso, eu coloquei ali, né, que nem diz lá o nosso ex-ministro, anda com fé à boca, que a fé não costuma falhar. Então, acho que quem é do patrimônio tem mais ou menos esse lema, né? Que a gente está vendo aí que as coisas vão mudar. Em relação ao Conselho Municipal, eu queria trazer, porque as meninas me pediram esse fato, né? Em Lages eu não cheguei a ser representante dele. As minhas únicas participações foram feitas no COMPAC, né, que é o Conselho Municipal de Patrimônio. Era isso, gente. Muito obrigada.